Rasgo todo dia um peito de próprio punho. Escrevo em sangue mulato, com camisa de algodão mulambo. Toco em talos de espinho e calço sapatos menores, e com calos maiores aperto o passo. Quando posso, choro escondido pra raça que chicoteia a minha carne pagã. E nesta selva, cada lágrima da minha história escoa negra pelos labirintos das torres cristãs. Eu me considero artista, né? E quando eu falo artista, normalmente eu fico naquela coisa, ah, meu Deus, o que eu faço? Porque quando você pensa em atriz, o ser atriz me fez também ser produtora, que me fez também ser escritora, que me fez ser um pouco cenógrafa e pensar em luz, ou me envolver com pessoas que mexem em luz. É todo um... Por isso que eu falo assim, artista. Atriz por vocação, mas as outras abas que se abriram por necessidade. A minha arte é a literatura, né? Eu tenho uma relação bastante afetuosa com a literatura desde sempre, desde que me conheço por gente. E como a poesia especialmente me salvou, eu resolvi colocar a poesia nas nuances da minha vida, né? Do meu próprio ar para respirar. Hoje eu trabalho como produtor artístico no Beto Carreiro, mas eu comecei na arte muito cedo, comecei na arte com 8, 9 anos, porque dentro da escola que eu trabalhava, que eu estudava, já tinha arte muito implantada, entendeu? Então acabava nos motivando a participar da arte de alguma forma. Então eu comecei com 8, 9 anos, mas assim, a arte começou mesmo na minha vida com 14 anos, que foi quando eu comecei a fazer balé clássico e aí as coisas começaram a fluírem, né? Começaram a funcionar mais, entendeu? Mas hoje eu trabalho como produtor artístico no Beto Carreiro, sou preparador de elenco e às vezes faço alguns roteiros também para o parque, fazendo direção de atores, enfim. A minha poesia, ela é totalmente de resistência. A gente tem uma luta também diuturna, uma luta que não é minha, que é de uma representação total, né? E também, e por essa responsabilidade, eu preciso escrever com responsabilidade. Quando o Sérgio Adriano H., que é artista visual, chegou pra mim e falou assim, que eu falei pra ele assim, eu sou atriz, né? Tipo, faço teatro há muito tempo, eu tô fazendo artes visuais porque, sei lá, eu quero fazer licenciatura, porque eu acho que é um lugar de necessidade fazer licenciatura. E ele falou assim, você é preta, você é mulher, você é periférica, é tua obrigação fazer. E aí quando ele falou isso, claro que veio todo um contexto antes, né, de amizade, de conversar e tal, e que ele chegou nesse ponto. Eu vejo que hoje em dia tem alunos meus e alunas que hoje em dia não são atores ou não são atrizes. Alguns são. Mas mesmo os que não seguiram a carreira falaram assim, Sal, quanto foi importante na minha vida te ter como professora. Quando eu faço a minha arte e eu arrumo o meu cabelo, e eu boto meus cordões e faço minhas coisas, é para aquelas meninas pretas e para aqueles meninos pretos também, estão olhando e falam assim, eu posso fazer isso. A arte, ela é muito presente e é uma forma de resistência, sim, desde o momento que você fala assim, cara, ó, eu existo, entende? Não só eu existo, mas essas pessoas aqui também existem. Porque você sabe que quanto mais retinta é a cor da sua pele, mais você é mal visto. Porque querendo ou não, eu sou uma preta de pele clara. Então vem essa questão de colorismo muito, muito forte. Quanto mais a sua pele é retinta, mais as pessoas vão te julgar. Mais as pessoas dizem que não. E aí tem aquela frase que falam, somos todos iguais. Quando você fala somos todos iguais, aonde? Somos todos iguais, você está fazendo uma afirmação. Somos todos iguais. Significa que temos as mesmas oportunidades. Isso é uma afirmação muito falha.
Nós negros somos invisíveis. Nós, negros, periféricos, minorias, mesmo não sendo minoria, já nos colocaram nessa condição de minoria justamente para nos flagelar. É complicado falar, mas por muitas das vezes eu já fui muito invisível. Entende? Ser invisível é você realmente não ter... são as barreiras que a sociedade coloca para você, quanto negro. Eu vejo que o pessoal da classe artística ainda tem aquela coisa do tipo, quando eu chego, outra pessoa, ainda eles enxergam como a cota afro. Não ainda como a gente da classe artística, entende? Entre nós, né, gente preta, a gente entende os talentos, né? Sabe que tem capacidade de fazer, sabe? Tipo, a gente compartilha as coisas, tal. Mas entre a maioria, porque não são todos, tá? A maioria é aquela coisa assim, ih, Sabrina chegou. Isso. Como é que fala essa coisa assim? É preto? Ah, entendi. Existe aquele respeito por ser uma pessoa preta e talvez medo de errar na fala. Mas não respeito ainda de enxergar como artista, entende? Eu conheço o trabalho de quase todos os artistas da cidade, sem medo de errar, sabe? Por conta do meu interesse. Ocorre que quase ninguém conhece o meu trabalho, dos artistas, do meio cultural. Veja, quando eu me apresento num projeto onde tem muitos artistas de vários segmentos envolvidos, ah, é isso que você faz? Caramba! E eles ficam extasiados, né? Que bom, né? No melhor dos sentidos, isso é muito lindo, mas eu já estou aqui há 18 anos. Ser preto, né? Ser negro, é uma condição extraordinária, extra série. A gente realmente precisa se esforçar 3 tantos. Essa questão da invisibilidade, o fato de ser anulado, porque é meio que você é anulado, entendeu? A sociedade te anula, você é colocado ali, tipo, eu posso até aqui. A partir daqui, não, você não pode mais, você não pertence a esse meio. O povo preto tem que buscar conhecimento, né? Por exemplo, das produtoras que escrevem projetos, eu não conheço nenhuma outra que escreve. E aí eu fico pensando assim, só eu detenho esse poder na minha mão? O teatro aqui é bem unido, mas eu ainda ouço coisas, quando saem editais, de artistas da região que eu acho que eles nem se tocam, no sentido de, saiu o edital, né? Você escreveu pela cota afro, né? Sendo que existe a cota afro de teatro. E se meu trabalho, de repente, for uma coisa que não tem a ver com a cultura afro? O mercado ainda não está preparado para receber as pessoas pretas. Hoje as pessoas falam assim, nossa, existem pretos bonitos. Existem pretos bonitos porque agora as pessoas começaram a enxergar que os pretos existem. Porque eles sempre existiram, eles sempre estiveram ali. A gente hoje chega nesse tempo da história terrível em que ainda existe a necessidade de discussão e a gente não desiste, estamos aqui para isso. Mas é muito triste tentarem nos colocar numa condição de invisibilidade e para dizer que a gente é menor, pequeno, baixo, não precisam tanto da gente e para tudo que precisam de nós é para outros contextos menos aquilatados. Isso é terrível, isso é muito triste. Mesmo quando a gente tem algum destaque, ainda assim as pessoas fazem de tudo para não nos apoiar. A gente precisa se destacar com muita raça, com muita gana, com muita vontade, mais do que o necessário e mais do que todas as outras condições, assim, né? Eu sei que eu quero ser valorizada pelaquela criança que quase apanhou da mãe, porque a mãe disse não vai ser artista porque vai ser puta. Eu quero ser reconhecida pelos meus anos de faculdade. Eu quero ser reconhecida por todas as vezes
que eu tinha que escolher. Ou eu ia para a faculdade, ou eu comia. E todas as vezes eu escolhi ir para a faculdade. Eu quero ser reconhecida por ter sido bolsista durante 7 anos para fazer canto lírico. E eu trabalhava muito mais horas do que as aulas para poder pagar isso. E o canto se modificou a minha vida. Eu quero ser reconhecida, sim, pelo esforço. As pessoas têm a mania de dizer assim, se você se esforça, você consegue. Nem para todo mundo é assim. Para a maioria não é assim. A gente sabe que não é. Então, assim, meritocracia não existe. Quando eu digo a gente, as pessoas, né, mais nessa parte branca da coisa, colocam um exemplo isolado. Se fulano conseguiu, todo mundo consegue. Eu sei que a minha fome dá para controlar, mas eu não sei da fome dos outros. Aí, nessa condição um tanto mais favorecida, porque a arte me colocou nessa condição, agora mesmo é que eu preciso usar dela para quebrar barreiras, mas no melhor dos sentidos, porque como eu uso da poesia para essa condição, então a poesia propõe leveza. É muito fácil uma pessoa que nasceu de uma família rica chegar a uma pós-graduação. É muito difícil de uma pessoa preta que nasceu na periferia do Rio chegar numa pós-graduação. Teve uma vez que eu fui fazer uma apresentação de teatro num CRAS, né? E aí foram para um grupo de idosas, de senhoras e tal, e elas estavam ali e tal. E para mim foi muito legal ter uma senhora preta que ela chegou para mim, ela tava com os olhos marejados. Ela foi, pegou minha mão, né, aquela coisinha, né? Pega a mãozinha assim, e ela falou assim, minha filha, quando eu era moça, eu cantava. Se eu tivesse alguém como você quando eu era pequena, para ver que eu podia cantar. Certa feita, por exemplo, eu escrevi um poema, até é um poema antigo, mas eu resolvi publicar recentemente, e uma amiga me chamou a atenção para uma palavra que eu coloquei no poema. E a palavra era mulato. E mulato tem uma significação um tanto perturbadora para nós negros. Mas eu expliquei que era justamente para que as pessoas pudessem entender que nós negros temos nuances na nossa negritude, mas somos todos negros, pretos. Quem você quer representar, né? E eu acho que a representatividade vai a partir daí mesmo, porque a sociedade em si, ela já está acostumada com o branco, loiro, de olho verde, ou de olho azul, enfim. Porque essa pessoa é bonita, entendeu? A pessoa, desde pequeno a gente já cresce com esses padrões. É preciso entender que a gente precisa estar em todos os lugares. Por favor, eu quero ver os meus pares nos restaurantes. Eu quero ver os meus pares nos bares, nos teatros. Eu quero ver os meus pares em todos os lugares. Não precisa ser necessariamente só nos lugares de fala. Que os lugares de fala sejam todos os lugares. Porque nós estamos em todos eles. E toda oportunidade que tivermos, façamos com que o outro lado reflita. Às vezes eu levo as coisas muito do bom humor, né? A gente ri muito e diz que quem ri muito está se escondendo de alguma maneira. E é verdade, total. Eu evito fazer brincadeiras pejorativas, do tipo assim, me desmerecendo. Porque eu sei que a partir do momento que eu me desmereço, eu estou desmerecendo outra garota. Mas tem o nosso interno ali dentro, sabe? Tem as coisas que a gente pensa e tal. Mas o que eu tento fazer para contornar isso é ler escritores pretos, escritoras pretas, é fortalecendo os meus irmãos, é estar em redes que me apoiem. E toda vez que eu vejo uma ação racista, falar, você sabe que você está sendo racista, né? Assim, eu acho que ser artista negro em Santa Catarina, ou ser negro na sociedade em Santa Catarina, é bem complicado. Pelo fato de onde a maioria das pessoas são brancas, né? Há algum tempo me fizeram uma pergunta muito interessante. Eu falei da minha poesia
da métrica da minha poesia, ou da ausência total de métrica, mais especificamente da minha poesia, como essa poesia seria, por exemplo, interpretada lá em Blumenau, que é uma sociedade hegemonicamente alemã. Mas isso é uma forma também de intimidação do resto, do contexto geral. Então, aqui no Sul, esses enfrentamentos, você entende a pergunta que me foi feita da minha poesia? Isso já é um enfrentamento. Como assim? A minha poesia precisa enfrentar culturas dentro do meu país, dentro da minha gente, de toda a raça. E aqui no Sul, notadamente, se reconhece que essas questões, especialmente brancas, são levadas assim como o suprassumo, da humanidade. Assim. Nós aqui temos razões de sobra para comemorar o nosso sangue europeu. Se eu, lá no sudeste do país, que tem, considerando todas as dificuldades que se tem, que se reconhece evidentemente, mas se eu sair numa praça pública declamando poesia, por exemplo, em poucos minutos tem 10, 20, 30, centenas de pessoas ao meu redor. Aqui, se eu sair na rua declamar poesia, vão dizer que eu estou maluco, e possivelmente esteja mesmo, né? E existe o risco da chacota, do riso e tal, e tudo. Então a gente não tem essa coragem de fazer isso aqui, porque não é muito normal. A gente tem que manter um outro tipo de postura. Se eu for fazer capinha pro stories, se eu vou fazer contação de histórias de princesa, do que eu for fazer, eu sempre procuro uma imagem de uma criança preta. Porque quando eu era criança, meu sonho era ser a Meg Ryan. Eu quero uma mulher linda, na minha visão de linda, porque não tinha representatividade. Para eu ser visto, tem muita representatividade e o quanto isso é importante justamente por isso. Por ser pobre, por ser preto, por ter vindo de uma família humilde. Então, assim, chegar a esse ponto e falar assim, nossa, agora eu sou um produtor artístico, eu trabalho numa empresa bem legal, entende? E quantos vão conseguir chegar até ali? Mas mesmo que não consiga, pelo menos eu estou ali representando eles. É cansativo, né? A gente não vive 300 anos. O que vive 300 anos é a nossa luta nesse país. A gente vive muito menos que isso. E aí viver todo dia lutando até o final das nossas vidas não parece razoável, mas é o que nos sobra. A gente não chega nunca nessa borda desse prato. A gente sempre tem as sobras. Tudo o que a gente está vendo aí, sendo discutido à exaustão, acontece a cada segundo, ininterruptamente, e não é agora, desde os primórdios, desde sempre. Mas agora as pessoas estão dispostas à discussão, porque está muito evidente e não tem mais como empurrar para debaixo do tapete, porque o tapete está abarrotado, ele está volumoso, tem muita, mas muita sujeira. Então, a gente precisa discutir isso de forma bastante corajosa, muito corajosa, lamentavelmente com sangue até. A gente tem que colocar o nosso peito no alvo, mas nunca foi diferente, em nenhum ponto da história foi diferente.